estava conversando, né, numa reunião que a gente teve, a Joana até brincou assim, você pode se considerar a guia do MOB, uma guia turística. Então, eu vim para isso, assim, para mostrar para quem está chegando, né, quem ainda não conhece muito bem o que é o projeto, mostrar para vocês um pouquinho. E aí, eu estava até pensando em fazer uma apresentação e tudo mais, e aí a gente conversando, eu falei, bom, acho que nada melhor, né, puxar a sardinha para o meu lado e usar o site aí que a gente da comunicação vem desenvolvendo. Então, vocês ficam convidados também para depois olhar melhor acessando aqui, né, o redemob.com.br, porque, bom, ele traz, né, essa visão geral, né, aqui não vou me estender muito aqui na home, né, mas o foco, assim, que eu estava querendo trazer para vocês é aqui nessa parte da rede, onde a gente vem contando um pouquinho, então, do que é o nosso projeto, né, eu estava até comentando na minha sala aí do check-in com o pessoal que, bom, a gente foca muito nesse conceito de rede, né, a gente fala muito sobre rede, então, assim, vocês estão como participantes aí do Trilha, mas vocês já são considerados por nós integrantes da rede, então, vocês vão receber nossos e-mails, vão receber nossos comunicados, porque a gente não quer que seja aquela coisa chata, assim, de ficar mandando, né, esse tipo de informação, assim, só como se fosse, né, disparando. Mas a ideia é que a gente tente manter, né, essa troca e que, como cada um está num lugar do mundo aí, né, a gente acha super proveitoso, vantajoso fazer parte dessa rede, até porque todos nós, né, temos o enfoque em comum, que é a questão da mobilidade urbana, né? Então, eu acho que é importante, né, a gente estar sempre conectado aí com pessoas que estão estudando, trabalhando ou interessados na área, porque, querendo ou não, cada um tem um pouco a contribuir. Então, é isso, assim, né? Basicamente, a gente, então, é essa rede de pesquisadores, né, voltados para esse planejamento inteligente da mobilidade, e a gente tem esses 3 pilares básicos, né, que é compartilhar informações e vivências, como eu mencionei, conectar as pessoas, dados e cidades, e trazer acessibilidade e inclusão, né? Esse é um foco que vem desde o primeiro evento. E aí, eu vou até trazer aqui para vocês verem como que a gente chegou até aqui. E aí, inicialmente, né, a gente era conhecido como Rede Mobim, que eu não sei se algum de vocês acompanha a gente aí desde o começo, desde 2020, eu acho, né? Acho que foi 2020 ou 2019. Matheus vai poder me confirmar melhor aí, não me esqueci. 2020. Então tá, tô vendo, certo. 20. Beleza. Que a pandemia foi tipo um buraco negro, né? Eu sempre esqueço, às vezes, do que foi o tempo. Mas, bom, então a gente, né, teve esse evento inicial, né, que foi a primeira jornada Mobink, e aí, desde o início, né, a gente tem esse objetivo de fortalecer essas relações criativas, né, entre os pesquisadores, os membros da sociedade, órgãos governamentais. Eu estava até falando isso também na sala do check-in, que o foco do MOB sempre foi fazer essa conversa entre a academia e a parte prática, né, e com a gente acaba enfocando na gestão pública, porque é quem está ali na ativa, né, também, e também, né, nós da sociedade, lógico, né. E a gente sempre busca, né, alcançar, então, essas possibilidades extraordinárias para tentar mudar vidas através da mobilidade inteligente, que a gente acabou dando esse enfoque nessa parte. Então, bom, a primeira jornada, ela começou em 2020, foi na época da pandemia, a gente teve, né, um webinar, então, de 5 dias, com esse tema de mobilidade, caminhos para a inclusão social, e aí ele teve o objetivo, né, de estimular, fortalecer as relações criativas entre os pesquisadores, esses atores sociais que eu mencionei, né, e para construir, então, cidades mais inclusivas, sustentáveis e inovadoras. E aí ele contou, né, com o apoio da COP desde o começo, na RJ, e foi financiado também pela RIT e CAPES. E aí, a partir desse evento, a gente foi dividido, né, durante o evento em grupos. Eu estava em um dos grupos, inclusive, eu descobri o MOB a partir de uma propaganda do Instagram, então foi bem prazeroso, porque foi tipo, uns 2 dias antes, eu fiquei, nossa, muito feliz, até surpresa, porque eu sou arquiteta e a gente fica assim, eu ficava assim, engenharia só mexe com a parte de trânsito, essas coisas assim, então, desconstruir um pouco do que eu tinha em mente e expandiu, né, um pouco, assim, que a gente ficava muito engessado. E aí, os grupos, eles foram estimulados, né, a seguir algo, né, construir algo seguindo essas formas de ação que a gente tem. Então, isso também está no core do MOB, né, os vetores de transformação que guiam o nosso projeto desde esse começo. Então, é a parte da academia, com propostas de pesquisa, governança, com propostas mais de indicadores para contribuir para essa governança, né, do planejamento, e a parte tecnológica, que liga, né, intervenções urbanas, softwares. Então, no evento, a gente foi dividido nesses grupos e que tinham o objetivo, assim, de o que te incomoda na cidade? Beleza, é X coisa. Então, pega um desses vetores e tenta trazer alguma proposta, alguma inovação para a gente. E aí, o meu grupo, a Isabela Martins, eu não sei se ela entrou também, né? A gente teve uma ideia, que era época de eleições municipais, e aí a gente falou, poxa, vamos fazer. A Isa trabalhava na prefeitura de Cabo Frio, então ela falou, poxa, eu sinto falta aqui de ter algo que norteie melhor os gestores. Então, a gente teve a ideia do manual, e que, para nossa alegria, depois o Matheus contactou a gente, falou, olha, vocês querem desenvolver essa ideia? Vamos fazer um tirão de escrita? Aí a gente, né, nem se conhecia na época, e aí surgiu depois esse manual Descomplicando a Mobilidade Urbana, que eu não sei se você já viu, a gente vem divulgando ele aí, né, ele foi lançado, construído entre 2020 e 2021, e aí foi seguindo essa ideia do mutirão de escrita, onde a gente, né, propõe então uma metodologia de trabalho colaborativa, onde a gente expande, manda e-mail mesmo, por isso que é importante a gente fala, né, de manter essa rede, porque é para esse tipo de coisa, assim, gente, a gente está construindo de novo um livro, você quer contribuir?
porque a ideia foi trazer diferentes autores para falar sobre diferentes temas, em cada capítulo, então são 12 capítulos, e cada capítulo ele é independente um do outro, mas com esse enfoque de abordar, a gente teve divisão entre marcos legais, ações práticas, para tentar descomplicar esse conceito da mobilidade urbana para os gestores públicos e ajudar eles na proposição, então, de planos, políticas, de uma forma mais clara e objetiva. Que a ideia era essa, tipo, eu sou uma gestora, eu quero implantar uma ciclovia na minha cidade, como é que eu faço? Pega o nosso manual, dá uma lidinha ali naquela parte que fala sobre ciclovia, planejamento cicloviário, e pelo menos tem um certo embasamento, não precisa ficar dependendo de alguém técnico, né, ou algo na área assim, para poder propor. Que aí descomplicar mesmo, sabe? Desimpedir esse tipo de coisa. Enfim, e aí, seguindo isso, a gente se manteve em rede, e depois a gente, né, o pessoal que está mais na liderança se juntou, que é o Matheus, a Isa, a Ana Maciel, que estava no evento passado, e o Marcos Ribeiro. E aí eles construíram essa ideia, né, do que é o Mob 4.0 atualmente, e que é para um espaço, né, para a cocriação de uma plataforma de dados para o planejamento inteligente da mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. E aí esse é o core central, né, do Mob atualmente, que a gente chama, o que a gente chama de Mob 4.0. E aí eles submeteram, então, esse projeto para a FAPESP, que é, né, Fundação de Apoio à Pesquisa, a Chagas, né, se não me engano, no estado do Rio. E a gente, né, foi agraciado aí com financiamento por 3 anos do projeto. Então, bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, né? Eu acho que é isso, basicamente, né? Então, a gente tem esse foco de ser um espaço colaborativo para criar essa plataforma de dados para o planejamento inteligente da mobilidade urbana, inicialmente no estado do Rio de Janeiro por conta do apoio que a gente tem com a FAPESP, mas nada impede da gente expandir aí depois. E, bom, eu acho que dentro do MOB, só terminando essa parte aqui, depois vocês podem ver com mais calma, a gente tem, então, agora, né, no projeto, grupos de trabalho, que a gente tem essa divisão, a gente formou 6 grupos de trabalho interdependentes, né, eles unem, então, os nossos pesquisadores, que estão aí dentro mais na ativa do MOB, e aí tem o GT de dados, de plataforma, política e regulamentação, capacitação, eventos e comunicação. E aí a gente tem também aqui comunicados, que a gente emite quinzenalmente, com as atualizações de cada GT, então vocês podem ir acompanhando também. Eu esqueci de mencionar, né, aqui tá as nossas carinhas do pessoal que está fazendo parte da liderança, temos nossos colaboradores e o restante pessoal também que vai sempre entrando para a rede, e você pode também fazer parte. E, bom, acho que meio finalizando, né, cada GT, aqui a gente tem a parte de publicações, né, onde eu comentei, do livro do Descomplicando a Mobilidade Urbana, que a gente realizou, já está disponível para download. A gente vai lançar, né, o Paradoxo da Cidade Inteligente, que é o segundo livro, que também foi construído através do mutirão de escrita, a gente realizou no ano passado, já no âmbito do MOB 4.0, que foi o primeiro ano do MOB, começou, né, em 2022, e ele vai ser lançado em breve. Para vocês que estão aqui participando da trilha, né, como a gente comentou no primeiro dia de evento, a gente vai disponibilizar o acesso, caso vocês estejam pelo menos acho que em 2 dias dá para a gente liberar, né? A gente falava que quem estivesse presente nos 3, mas a gente pode talvez dar essa deixa aí. Mas o lançamento, de toda forma, vai ser no dia 12 de abril, ao vivo no nosso canal do YouTube, às 6h30. Mas aí a gente está fazendo isso na semana que vem, a gente vai ter esse gostinho aí do livro para vocês. Bom, dentro das nossas publicações, a gente tem, então, um podcast, que é o Mobilizando, ele está disponível no Spotify, também no Apple Music e no Google Music, se eu não me engano. A gente tem um blog no Medium também, com essas publicações periódicas, que vocês também podem contribuir, inclusive na Mobilizando. Quando vocês têm um formulário de faça parte da nossa rede, vocês até são convidados a se inscreverem lá se quiserem, participar mais ativamente. E aí a gente pergunta, se tem algum tema que você gosta, queira falar, a gente pode gravar um podcast em cima disso, você pode também escrever um texto para o Medium. A gente também está expandindo agora de construir artigos, né, mais científicos, assim, para poder publicar em revistas ou em eventos. Então, a gente está sempre tentando abrir portas, né, para todo mundo poder contribuir da melhor forma que se sinta confortável. E eu ia comentar que, com relação aos GTs, apesar da gente ter dividido ele em 6, né, eles trabalham muito continuamente, assim, né, eles comunicam com o outro, né, tem que ter essa comunicação, porque senão, né, fica uma coisa muito segregada, e a ideia é que todos eles trabalhem em prol de um bem comum, que é aquele foco central que eu comentei inicialmente, que é o do MOB 4.0. Mas, então, eu vou mostrar aqui, tá na aba de projetos, a gente teve já, no ano passado, bastante coisa legal aí que foi sendo lançado, esse ano também, né, a gente está planejando mais, e cada um deles, né, tem o seu mini objetivo, mas com esse propósito maior. Então, a gente tem atualmente, né, está tendo o segundo trilha, a gente teve os aulões preparatórios que vocês podem assistir, ficaram salvos na guia do nosso Instagram. A gente buscou, né, facilitar esse acesso a informações para quem está interessado aí entrar em programa de mestrado, doutorado, na área de transporte, do planejamento, mas, assim, né, sempre acaba expandindo essas conversas, né? Então, acho que quem quiser expandir um pouco mais, dar uma olhadinha nesse tema. O primeiro encontro da trilha, né, que aconteceu no ano passado, a gente já teve essa troca legal, a gente estimulou inicialmente uma troca mais com os gestores públicos e com o pessoal da academia, né, a gente tentando iniciar esse diálogo aí que a gente está mantendo para hoje. Teve o Datamob, que algumas pessoas, até o Bernardo, né, que estava na minha sala do check-in, ele falou que já descobriu a Mob mais nessa parte, então foi um espaço colaborativo que a gente teve junto com o GT de dados
para poder, mais na prática, assim, trabalhar em cima, então, de ferramentas para um planejamento mais inteligente. Acho que eles estão com a intenção ainda de ter também outros encontros esse ano. Tivemos também ciclos de capacitação, o primeiro e o segundo ciclo, a gente teve 5 especialistas no primeiro, 8 no segundo. A gente tem os vídeos salvos no nosso canal no YouTube, então vocês também podem assistir. E a hackathona também, que foi super legal, né? Primeira vez que a gente estava aí, a Gabi e a Alice estão até aí na sala, elas estiveram mais à frente, elas estão no GT de eventos de capacitação que se uniram para poder criar essa hackathona, que foi bem bacana. A gente teve 8 grupos, se eu não me engano, formados, então foi super interessante. O grupo vencedor, inclusive, ele está desenvolvendo o projeto em parceria junto com a MOB, acho que está tendo apoio da FISTO, se eu não me engano, para poder desenvolver as ideias. Então, é legal que não é só a capacitação, esses eventos e tal. Então, a gente quer também, né, pegar a sua ideia e tocá-la para frente, sabe? E, por fim, a gente está tendo ainda, está aberto, né, o curso de extensão sobre políticas públicas e tecnologia, e que além do livro, né, que eu mencionei, do Paradoxo da Cidade Inteligente, que a gente vai disponibilizar o acesso para vocês com antecedência, a gente também vai fornecer para vocês, participar dos pelo menos 2 dias de evento, o acesso exclusivo desse curso, que ele tem uma inscrição, assim, um custo mínimo, mas a gente quer, né, poder trazer esses, como se fossem esses benefícios, assim, para quem tiver participando aí dos nossos projetos, né? E aí tem bastante convidado legal, vale a pena vocês darem uma olhar aqui no Hotmart, onde a gente tem esses detalhes maiores sobre o curso. E, bom, é isso, acho que eu falei bastante, né? Eu nem sei se a Mari me mandou aqui avisando, acho que do meu tempo. Eu acho que é isso, se alguém tiver mais dúvida, né? Tem aqui a gente tem, inclusive, uma parte de dúvidas, tem a parte do, né, convidando aí para vocês fazerem parte, e a gente está sempre aberto, né? Para vocês também mandarem uma mensagem no WhatsApp, onde ficar mais confortável para vocês. Acho que é isso. Obrigada, viu? Vamos agora, então, para uma parte mais dinâmica da nossa sessão, e é mais um aquecimento. Vamos começar com uma dinâmica de sessão de possibilidades, que é, vamos fazer salas menores com 3 pessoas na sala. A ideia é que vocês possam pedir possibilidades uns aos outros. A gente vai ter um momentinho para a gente conversar sobre como é que foi esse processo, né? Então, menos sobre quais as ideias que surgiram, né? Especificamente a discussão em si, mas a gente queria ter um tempo para ouvir vocês. Eu fiquei super curiosa, porque eu não pude estar com vocês na sala, vocês matam a facilitadora aqui de curiosidade. Então, eu queria pedir um pouquinho para ter um resgate mesmo. O que vocês descobriram, né? Fazendo esse exercício, né? Um exercício completo, né? Então, desde lá das possibilidades, que foi o aquecimento que a Joana trouxe, como ideia, né, para a gente começar essa discussão, depois a partir das perguntas criativas que vieram, e esse momento da discussão específica, né, onde cada um, a partir do seu olhar, a partir da sua trajetória, a partir dos conhecimentos que reúne sobre o tema, foi trazendo. Então, o que vocês descobriram? E aí eu queria pedir para a gente usar a mãozinha levantada, quem quiser aqui falar, levanta a mão e aí a gente dá aqui a palavra, esse espaço. Temos um tempinho para isso. Então, a nossa pergunta foi bastante interessante, né? Porque nós conseguimos achar uma ferramenta, né, que é muito utilizada, mas, na verdade, subutilizada, né? Então, que é as redes sociais. Então, a nossa pergunta era como chegar a obtenção de dados na comunidade, nas pessoas mais pobres, né? E então hoje todo mundo tem um celular, tem um aplicativo, tem uma rede social, Facebook, Instagram, e aí a gestão integrada à parte política, né, também para poder dar suporte financeiro e tal, e chegar então nessas pessoas oferecendo incentivo, né, com relação à cultura deles e tal, das pessoas de classes menores, como convênios com cinema, cultura de hip hop, o camarada tem a oportunidade de fazer um funk, e ter um degrauzinho para subir. Uma coisa assim, com uma psicologia bem organizada em termos de linguagem, né? Não ser muito... perder muito tempo, né? Que a pessoa não tem muito... Hoje em dia a rede social vai ser coisa de segundo, leu, entendeu, pum, passou para frente. Então, essa ferramenta vai burlar a parte das barreiras que você tem hoje nas comunidades, que são o tráfico, milícia, então cada um tem seu celular, não tem como impedir que o camarada vai ler aquilo, vai usar aquele aplicativo ou vai ser beneficiado de alguma coisa. Então, você tem ali uma rede de dados muito importante que o camarada pode tirar uma foto, esse sinal aqui não está funcionando assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, você começa a reunir bastante dados para poder trabalhar, a equipe técnica de gestão trabalhar, e fornecer esse feedback, fazer consultas públicas através daquilo ali, das soluções que vão ser encaminhadas, que vão ser, né? E eu nunca vi em cidade nenhuma ninguém fazer isso. Então, é uma coisa que é inovadora, eu acho que, né,
vale a pena estudar isso aí, que a pergunta foi bem colocada, que você tem muita dificuldade de ter esses dados, né, nessas comunidades. E são duas hipóteses também. Você tem a mobilidade dentro da comunidade. Aqui na minha cidade é pequena, a comunidade ainda tem rua, mas aí no Rio é uma coisa de louco, né? Então, ali você tem como mexer no problema lá dentro e também no problema aqui fora, que é juntar as outras classes sociais também que usam a mesma via, a mesma mobilidade, o mesmo caminho, e no sentido de também fornecer educação, né, a essas pessoas também, com dicas e tal, papapá. É um trabalho muito elaborado, tem que ser muito bem coordenado. Então, basicamente, nossa proposta é justamente e você vai impactar, né, o cidadão, né, que ele vai ver o retorno, vai ver aquilo chegar, vai ver aquela melhoria. O político também tem que estar inserido também daquele setor, daquela comunidade, sei lá, ligado àquilo ali que vai se interessar também em fazer nome lá, que está ajudando, está no projeto, papapá, e vai começar a conseguir recursos em vários lugares e tal, né? Então, é uma coisa que isso é ganha-ganha para todo mundo, tanto para a gestão, para a política, para o cidadão, né? E ele também vai ser só beneficiado. Então, e uma questão de feedback também, que a coisa vai e volta, mas tudo dentro de uma linguagem que tem que ser trabalhada. Então, é isso. Nossa proposta foi essa. Legal, Walter. Obrigada pelo seu breve relato. Acho que você estava no grupo 4, né? Sim, grupo 4. Super. Eu vou só, né, refinar aqui a pergunta. Então, nesse momento, menos do que as soluções, né, vocês vão receber depois desse reporte, mas a gente queria saber um pouco mais, assim, o que vocês descobriram nessa sessão onde vocês foram convidados a colaborar juntos, né? Com uma estrutura específica, né, com esses olhares diferentes. Então, eu só queria refinar um pouquinho, trazer isso. Vou passar a palavra para o Lucas e quero puxar a sardinha aqui para o meu lado e incentivar as mulheres. Mulherada, quero ouvir vocês também. Vamos lá, Lucas. Bom, oi, gente. Me escutam bem? Então, eu pedi até para intervir, porque eu fui do grupo do Walter também, então até para complementar o que ele comentou. Achei bem interessante porque o grupo, acho que ele foi aleatório, acabou sendo diverso, porque tinha eu como alguém que tem um perfil muito acadêmico e técnico, eu sou da área de computação, estou fazendo doutorado e trabalhando muito com gestão de tráfego e semáforos, e, por outro lado, pessoas mais voltadas à comunicação ou à arquitetura e urbanismo, e o Walter, que é engenheiro, ele está mais ligado à questão de gestão pública mesmo. Então, achei bem interessante juntar pessoas com diferentes cabeças, vamos dizer assim, diferentes especialidades e afinidades para isso. E uma questão que me chama a atenção é que, para programas urbanos, acho que no geral, mas principalmente para o que foi comentado na pergunta, a gente tem uma questão que é muito importante, que é a comunicação. Então, muitas vezes, alguém que está na academia, como eu, como professores e outros pesquisadores, muitas vezes a gente tem soluções, mas essas soluções elas não têm tanta penetrabilidade assim. E a gente precisa de pontes entre o especialista, o técnico, e quem é de fato atendido pela solução, que é o indivíduo, é o cidadão. Então, soluções urbanas no geral elas precisam de uma construção de pontes mesmo. Então, é importante que o que a gente consegue desenvolver chegue ao indivíduo e ele consiga, de maneira eficiente, avaliar quais problemas ele tem, se eles estão sendo resolvidos pelas soluções, o que é necessário ter naquela comunidade. Então, eu achei bem importante que essa mensagem de que a comunicação é muito importante para as soluções, eu achei bem importante que essa mensagem saiu da nossa discussão. Legal, Lucas. Obrigada pelo retorno. Acho que o que vocês trazem aqui, pelo menos o que ficou mais vivo para mim, foram duas coisas, né? Então, como esses diferentes olhares, né, de pessoas que têm essas diferentes formações, né, que são profissionais de áreas diferentes, trazem, né, contribuições específicas, né, para uma questão. E, além disso, né, como as soluções simples, elas podem, né, chegar de fato no usuário, né? Então, acho que o Lucas trouxe esse olhar, assim, da importância da penetrabilidade das soluções que estão sendo pensadas, né? Então, quando a gente junta esses diferentes perfis, né, os acadêmicos, as pessoas que, de repente, estão lá pensando as soluções, né, dentro das prefeituras, dentro das secretarias, e como que isso impacta o usuário. Eu acho isso muito legal. E os dois estavam no grupo 4, então quero só aproveitar aqui meu chapéu de facilitadora e incentivar pessoas dos outros grupos. Sei que o Matheus acho que estava no grupo 2, então vou passar para ele, mas quero incentivar as pessoas dos outros grupos também a trazer como é que foi para vocês, o que vocês descobriram nessa sessão colaborando juntos. Matheus. Bom dia a todo mundo. Eu decidi falar que o pessoal do grupo 2 também pode complementar, se tiver vontade, complementar minha fala. Então, sobre o processo. A gente trocou de pergunta, então, ter lá o acesso ao
A gente foi meio que tentando sentir a pergunta que fazia mais sentido para o grupo. E essa navegação foi muito sensitiva e, de alguma forma, não teve muito uma estrutura. Alguém apareceu, acho que foi o Fernando, falou assim, eu acho que faz mais sentido, eu gosto dessa pergunta, e aí a gente vai lá, como é que o restante do grupo se sente em avançar? Então a gente foi avançando enquanto nessa como se fosse essa escolha do Fernando. Acho que as perguntas em si ajudaram, a gente seguiu uma ordem que não era a ordem delas, então a gente foi pelo caminho mais fácil. Acho que a gente começou até pelo final, sabendo, identificando quem era o usuário, quem que era, discutindo um pouco quem que se beneficiava, quem que era afetado positivamente, quem era afetado negativamente. E aí depois a gente foi mapeando um pouco mais sobre aquilo que pode ser feito e por último, que a gente foi mapear os recursos, ou seja, o que a gente tem dentro da equipe. E a equipe, assim, tinha uma diversidade assim, grande, eram 2 homens, 2 mulheres. Uma pessoa não conseguiu participar, a gente não estava conseguindo ouvir ela, que era a Letícia, mas... E que, assim, tinha diferentes, como se fosse titulações formais de educação, ou seja, e diferentes backgrounds. Então, eu sou economista, terminei meu doutorado. O Fernando era mestrando em engenharia de transporte e acho que engenheiro civil, se não me engano. E a Juliana, isso mesmo. A Juliana, eu estava lembrando o segundo nome dela, que é Flores. A Juliana, ela está estudando, está na graduação de assistência social. Então, esses diferentes olhares também foram... Mas, assim, acho que talvez com mais tempo a gente ia ter mais intimidade para todo mundo ter um espaço de fala mais ativo. E eu saí com uma percepção, que acho que a pergunta é agora como é que a gente estrutura aquilo tudo e cria um plano de ação para efetivamente saber como é que a gente pode fazer aquilo acontecer. Essa é um pouco da minha percepção. Juliana, Fernando, se vocês quiserem complementar. Letícia também ficou como observadora também, se quiser trazer alguma coisa. Tá? Fecho a minha palavra. Obrigada, Matheus. Então, só iluminando algumas coisas, né? Acho que Matheus trouxe algo que para mim é significativo, que é assim, a gente deu uma estrutura para vocês, né? Do que poderia ser conversado, perguntas que pudessem orientar vocês. Mas esse grupo, por exemplo, sentiu que aquela pergunta que eles foram sorteadas não era a pergunta que eles queriam trabalhar sobre. E vocês tinham liberdade de mudar de pergunta. Então, mudaram. Foram até para a pergunta da Débora, que estava no grupo 1, né? Ela falou que, foram para a minha pergunta e tal. E, de novo, o Matheus traz isso, né? Como diferentes perfis vão aportando, né? Diferentes olhares para a questão tratada. Então, um economista, um engenheiro e uma assistência social, em diferentes momentos aí da trajetória profissional, também trazem esses olhares. E é sobre isso, né? E acho que a gente não tinha aqui a pretensão de fechar esse exercício, né? A ideia era realmente permitir que vocês tivessem um gostinho do que é colaborar juntos, né? E a partir de agora, né, o que fizer sentido, né, vocês podem, inclusive, marcar de se encontrar e seguir tendo essa discussão, fazer um plano de ação daquilo que fizer sentido, tá? Então, só trazendo esse olhar também. Vou passar para a Daniela. Venha, Daniela. Olá. Não me lembro o número do grupo no que ali estávamos, mas, enfim, fiquei com sorte porque acabaram assim por grupo 1. Obrigada, Cleo. Por acaso, escolheram a pergunta que eu tinha colocado, que é mais ou menos assim ligada à minha pesquisa. Agora, acabei de começar um programa em urbanismo. O tema é sobre o conforto ambiental, sobretudo olhando para o tema do calor no semiárido, mas coloquei a pergunta ligada mais com a mobilidade, de como podemos criar uma mobilidade mais confortável para os cidadãos, congruente com o clima local. E assim, eu achei bem legal, foi a primeira vez assim, que eu falo mais assim, publicamente, foi como um teste sobre o tema de pesquisa. E achei interessante ter a visão de outras pessoas. Discutimos um pouco de casos em outras cidades aqui no Brasil, mesmo no exterior, em Portugal, no Canadá, de soluções ou coisas que outras pessoas já viram que poderiam talvez funcionar. E
foi bom também para trazer na atenção, digamos, que temos como pontos cegos, que outras pessoas logram, assim, conseguem sugerir onde se focar a atenção ou coisas que eu não tinha pensado. Então, gostei muito desse exercício, assim, mais coletivo, com diferentes perspectivas. E aí, não sei se alguém mais do grupo quer acrescentar alguma coisa. Posso complementar. A pergunta foi, né, como podemos criar uma mobilidade mais confortável para os cidadãos congruente com o clima local. Então, foi isso que a Daniela falou, né? Foi legal que ela trouxe experiências do Canadá, que ela já tinha morado, a gente, né, falou muito sobre a questão do Brasil, né, que é muito quente, a maioria das cidades, o clima, né? Então, a gente falou, então, sobre, por exemplo, de ter vestiários públicos. Então, foi um tema bem interessante. Assim, a gente, né, tinha um grupo bem diversificado, né, como ela comentou. Então, o Daniel Nogueira, ele é engenheiro, né, se eu não me engano. O Daniel, ele trabalha na BH Trans. Então, foi bem bacana também que a gente teve essa troca. A Natália é advogada, mas, né, tá fazendo, acho que mestrado e doutorado na área do urbanismo. Então, a gente conseguiu ter essa troca bem legal. E aí, em cima dessa questão dos vestiários, foi bem interessante, porque a gente teve um público-alvo, né, mais para o transporte ativo. Então, tentar ver como que a gente facilitaria nesse processo, né, das pessoas que usam ou que têm vontade de utilizar essa forma de transporte, né, de deslocamento. E aí, a gente, foi o Daniel que trouxe essa ideia dos vestiários, se não me engano. E aí eu acho que foi bem, bem bacana, assim, deu para a gente comentar bastante essa ideia, e aí depois a Natália até que trouxe uma sacada, assim, eu falei, gente, mas como é que a gente pode usar a tecnologia, né, nesse favor? E aí a gente ficou discutindo um pouco sobre essa questão de usar, talvez, cartões como se fosse do Rio Transporte, né, que tem, e aí o Daniel também falou de, às vezes, talvez integrar, né, as formas de pagamento, e o Card disse, de integrar também as formas de pagamento. Então a gente falou também dessa, né, questão do MAS, né, eu dei o exemplo da Pico, né, que tem lá em São Paulo. Então, às vezes, usar esses aplicativos para, talvez, otimizar esses usos, né, e de uma forma também que não segregue, né. Então, a gente falou de, talvez, esse custo mais, assim, só para simbólico, né, para manutenção, mas com a possibilidade de custo social. Então, é isso, assim, fiquei bem contente com as conversas que a gente teve, e não sei se mais alguém quiser comentar, senão eu passo a palavra. Obrigada, Cleo. Então, iluminando, né, eu acho que o que veio, pelo menos que ficou mais vivo para mim do que vocês trouxeram, de novo, né, a diversidade de perfis, o quanto cada um agrega a partir do seu lugar, e interessante olhar para outras referências, né, então, como a Cleo trouxe, Daniela, que já estava no Canadá, acho que teve outras experiências, né, e como que isso também pode aportar, né, nos desafios que a gente tem aqui, mas sempre cuidando de não usar uma solução que funcionou num outro lugar sem pensar a adaptabilidade dela, né, para o nosso contexto. Então, não adianta nada pensar uma coisa para um clima que é super temperado para um clima tropical, né, ou semiárido, como vocês falaram. Então, acho que tem esse cuidado. Super legal. Eu ia pedir mesmo para as pessoas dos outros grupos. Então, a Alice, acho que estava no grupo 3, né? Então, vou deixar você ter esse espaço aqui. Só lembrando aqui da nossa pergunta deste momento, que é o que descobrimos nessa sessão colaborando juntos. Alice. Oi, pessoal, bom dia. Vou falar um pouquinho sobre o grupo 3. Se o pessoal se animar e quiser me complementar, por favor, podem ficar à vontade. Mas falando um pouquinho do que a gente descobriu juntos, né? Nossa pergunta era voltada a criar, né, um trabalho de educação ou cartilha simples sobre modalidade, fluxo de trânsito, horários, melhores roteiros, focando em cidades turísticas, né, que recebem pessoas que não a conhecem. Então, foi uma conversa bem interessante com relação a isso. E nós falamos sobre alguns temas, né, principalmente ferramentas que já existem, né, sejam elas físicas, né, tipo placas, né, informativas ou alguma coisa do tipo, ou aplicativos, né, que podem servir aí a população que está visitando as cidades. E aí a gente acabou numa questão, né, a gente ia falar de cidades grandes, né, a gente ia falar do Rio, que, né, tem um fluxo turístico muito grande. O Lucas estava falando de Vitória, né, então ele falou que é um pouco diferente essa questão e não tem muita informação, os aplicativos não funcionam tanto. E a gente acabou, no final, assim, a gente acabou encaminhando a conversa para a parte até do transporte ativo, né? Como isso pode ser interessante no sentido de favorecer caminhadas, favorecer conhecer a cidade através de bicicleta, enfim, de bicicleta compartilhada. Então, foi bem interessante essa construção nesse sentido. A gente acabou, né, seguiu a mesma pergunta, né, do grupo. Eu acho que a participação foi bem assim, todo mundo participou, foi uma participação bem igualitária, e a gente nós usamos, né, as perguntas norteadoras aqui nas possíveis soluções, né, e no final, né, quem será impactado, né, quem tem poder para colocar em prática. A gente pensou realmente no poder público, né, como principal interessado aí em incentivar o uso de transporte público
das pessoas que visitam a cidade, né? Então, alguma forma de divulgação de ferramentas já existentes ou tentando facilitar, né, o acesso das pessoas ao transporte público, né, nesse sentido, porque isso já existe da iniciativa privada, isso de certa forma já existe, né? A gente sempre que está em viagem, recebe uma série de informações de opções de deslocamento privadas, né? Tipo carros alugados, enfim, transporte por aplicativo e tudo mais, e talvez o público não tenha essa ênfase. Acho que é um pouco isso, pessoal, se vocês quiserem me complementar de alguma forma, mas foi bem interessante a discussão. Legal, Alice, obrigada pelo retorno. Acho que vocês fizeram um exercício de empatia, né? Bem interessante, olhando para a especificidade dessas cidades turísticas, né? E talvez até bebendo do que vocês mesmos, como turista, já passaram em algum lugar, né? Então, muito legal. Tem alguém do grupo 4 que ainda não trouxe, que queira trazer algo? Gabi, acho que as meninas colocaram bem, a gente permeou bastante nessa diversidade aí de áreas de atuação, e a gente foi complementando uns aos outros durante todo esse processo. Então, foi um processo, assim, acredito que bem colaborativo, bem bacana, e cada um foi ajudando bem, assim, com relação a questões técnicas mais específicas da área de cada um, né, de experiências que foram vivenciadas. Então, foi bem massa. Então, a gente vai caminhando aqui para o nosso início do encerramento. Como a gente chega, a gente faz check-in, quando a gente está se preparando para sair, a gente vai lá no hotel e faz o check-out, né? Paga a conta, vê o que precisa acertar, dá tchau para as pessoas que a gente conheceu. Então, a gente vai ter esse momento aqui para fazer isso juntos. E a gente vai fazer isso novamente em salinhas menores, né? Em trios. E aí, o convite para vocês vai ser conversar durante uns minutinhos sobre essas perguntas que eu acabei de colocar no chat. Então, primeira delas. Tenho noção de quais caminhos ou como posso seguir para transformar ou solucionar algum desafio que eu trouxe aqui, que se apresentou hoje? Pode ter sido naquele momento da pergunta criativa, ou enfim, agora nesse grupo especificamente que vocês tiveram mais tempo de trabalhar juntos? E a outra pergunta, conversei sobre aquilo que precisava neste encontro? Então, para a gente poder acessar um pouquinho como foi. Então, tá bom, pessoal, espero que tenha dado tempo de vocês trocarem aí um pouquinho. Se alguém quiser compartilhar aqui com a gente, ajudando a sanar essa curiosidade das facilitadoras que não podem estar nos grupinhos menores. E aí, vocês conversaram sobre o que precisava? Alguém tem noção de algum caminho para transformar algum desafio, solucionar algum desafio que estava antes de começar aqui nosso encontro? Foi um complemento muito legal, né? A gente se complementou lá falando algumas coisas e tal, e foi interessante, até demos sugestões lá para o Lucas sobre o trabalho dele de doutorado e tal, né? Então foi muito bom, muito legal. Estou muito satisfeito, bastante agradecido por participar do grupo, né? Aprendi muito e me deu muita, assim, pela pergunta, né? A noção, né? De que a gente pode fazer alguma coisa e colocar em prática a partir de agora, né? É isso. Legal, ótimo, Walter, obrigada. Vou passar para o Matheus aqui. Assim, foi de celebração o processo, o check-out. Eu mapeei uma pergunta, uma conversa que não tive, mas nem sabia que eu queria ter, na verdade. Eu notei que, por exemplo, as pessoas que propuseram perguntas e que tiveram suas perguntas respondidas, não sei se elas realizaram, mas elas agora têm algumas possibilidades de ação. Tiveram, sabe, um grupo de pessoas trabalhando sobre o tema delas. Então, por exemplo, a Daniela falou que trabalhou sobre o próprio tema, a Débora, a gente trabalhou sobre o tema que ela propôs. E aí eu fiquei pensando assim, essas pessoas agora têm um time de apoio e recursos para trabalhar sobre. E eu fiquei pensando assim, pô, como é que essas pessoas se sentem e como é que elas veem o mundo daqui para frente? Essa é uma pergunta que eu gostaria uma conversa que eu gostaria de ter a partir de agora, que eu não tinha. Legal, Matheus, obrigada. A gente estava aqui na nossa salinha, a Joana e eu, falando disso especificamente, né? E é sobre isso, né, a rede. A Cleo até vai fazer o fechamento e vai falar de uma ferramenta específica que vocês podem usar para se achar e seguir conversando e seguir trocando. Mas eu, no lugar de vocês, já ia olhar lá o nome de quem que é que estava naquele grupo lá para anotar, para conversar, porque não, né? Meu projeto de pesquisa, quero saber o que vocês falaram, quais foram as soluções que vieram. Então, é sobre isso, essa rede. Então, eu vou passar para a Cleo, se ninguém mais quer trazer nada. Deixa eu ver aqui, está todo mundo em paz. Parece que... Então, venha, Cleo, venha fazer o nosso fechamento. Ok. Bom, eu acho que seguindo isso que você comentou, né, Mari, eu vou compartilhar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, vou mandar depois aqui, mandar aqui no chat. A gente tem, desde o primeiro
da primeira trilha, né, a gente fez esse Padlet, que é uma ferramenta, né, onde a gente quis trazer a comunidade da trilha Mob. Então, a gente pediu para os convidados do primeiro evento, a gente tem o Gustavo que participou, né, no primeiro dia, onde eles trazem, né, um pouco de uma mini bio, eu nem coloquei o e-mail dele aqui, mas, enfim, depois se quiserem, né, a gente pode até aqui adicionar comentário, pode qual é o seu e-mail, mas as pessoas foram compartilhando aqui, né, algumas informações, algumas questões, então se vocês quiserem vir aqui preencher, é só clicar nesse maisinho e colocar uma foto, quem sou. A gente fez uma dinâmica interessante aí na primeira trilha, né, onde a gente quis trazer uma coisa um pouco mais descontraída, de qual animal me representa, minhas atuações profissionais, também quem sou numa pegada mais assim, de não só sou uma arquiteta, né, mas quem eu sou como pessoa. Mas, enfim, só para vocês entenderem, né, quando entrarem lá. Mas se vocês quiserem só também colocar sua foto, uma mini bio e um contato, a gente tem essa ideia, né, de ter esse mural com um banco de dados, né, para exatamente isso, né, tipo, eu quero saber mais de tal pessoa. Eu não comentei, né, mas acho que usando esse espaço para compartilhar, essa ideia da rede é muito importante. Por exemplo, no meu caso, eu terminei o mestrado e eu precisei da ajuda de alguém aqui da rede que tinha participado da escrita do manual em 2020. Isso foi ano passado que eu precisei desse contato, e aí eu estava vendo um vídeo, lembrei do sobrenome dessa pessoa, falei, nossa, eu acho que ela está no grupo do WhatsApp de tal livro. Aí eu fui lá, procurei, nossa, me salvou, porque foi a minha metodologia. Então, assim, é sempre vantajoso, como eu disse, né? A gente se mantém em rede aí por conta dos nossos interesses em comum. Então, é isso. Eu vou mandar aqui no chat. Mando também um link no YouTube para algumas pessoas que não puderam, né, estar com a gente no primeiro dia. A gente enviou, né, por e-mail para vocês. Tem também lá no grupo do WhatsApp com os participantes que a gente tem. Caso alguém não esteja, também pode dar um toque para fazer parte. A gente gravou o primeiro dia, mas ficou, né, uma gravação muito longa. Então, a gente fez um recorte aí, né, das falas mais importantes aí, de algumas das falas, né, importantes do primeiro dia. Também está nas nossas redes, né? A gente divulgou no Instagram, LinkedIn, Facebook e no próprio YouTube, né, do Mob, então vocês podem dar uma olhadinha lá, porque 10 minutinhos, dá para poder acompanhar, porque tem uma conversa bem bacana. E é isso, né, fica aí o convite, então, para vocês estarem com a gente no último dia. Não deixem de participar, porque a gente vai dar, né, adiantando um pouquinho, se as meninas não ficarem bravas, a gente vai dar continuidade ao que foi iniciado, principalmente hoje, então é bem, bem importante, se vocês conseguirem estar presentes, né, para a gente poder continuar desenvolvendo essas ideias e não ficar só no campo das ideias, né, mas tentar levar um pouco para a prática através aí do Mob e de possíveis parcerias e outras questões. E lembrando que na próxima quarta-feira o nosso encontro vai ser novamente às 18h30, então, né, eu acho que talvez, pelo plano que a gente teve, talvez pode ser um pouco melhor para as pessoas, né, e lembrando também, não deixem de estar presentes para vocês terem acesso ao nosso livro antecipadamente, também ao curso de extensão que a gente tem, e a gente espera vocês lá. Obrigada. Então tá, pessoal, só reforçando, né, o convite da Cleo, então estaremos juntos aqui semana que vem, a partir das 18h30. A gente vai dar sequência, né, em mostrar para vocês quais são as intenções do MOB para os próximos anos, e especificamente ouvir de vocês, né, como vocês podem se engajar mais nessa rede, né, então a ideia é que essa rede seja co-construída junto com vocês, então não percam essa possibilidade de estar aqui com a gente, e tem essas exclusividades para quem vai participar dos 3 encontros, né? Vão ter coisas específicas que vocês serão presenteados por terem participado desses encontros. Então, não deixem de estar conosco. Obrigada novamente a todos que vieram pela manhã, pela dedicação. Espero que vocês estejam saindo com a energia elevada, como a gente aqui está, pelo menos. Eu fiquei super animada das conversas, de como aconteceram, mesmo não tendo participado das salinhas menores, deu para ver que fluiu bem aqui o nosso encontro. É isso, gente. Muito obrigada. Ótima tarde para vocês. Até a próxima semana.